Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês que estão aqui nessa noite, nossa palestra do ASES, com o auxílio da TV Chico Xavier, na nossa live do bem, será pelo nosso amigo Alonso Filho, de Maceió, Alagoas. Eu vou ler aqui uma mensagem do Fonte Viva para a gente iniciar os nossos trabalhos dessa noite, né, de forma virtual, graças a Deus, que é a mensagem 154 do Fonte Viva, do Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e ela é intitulada Ninguém Vive para Si. Porque nenhum de nós vive para si. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 7. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer às necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio de água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si, assevera-nos divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertence às existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista, que se julga sem ninguém, está vivendo para o ouro ou para as utilidades que restituirá às outras vidas superiores ou inferiores para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, através das intenções das palavras e dos atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te a libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Nesse momento agora eu vou fazer a prece e eu ia dar alguns avisos, mas assim que eu terminar a prece, eu dou os avisos e passo a palavra para o nosso amigo Alonso, tá bem? Então, vamos todos fechar os nossos olhos, nos concentrar em oração nesse momento. E amado Mestre Jesus, espíritos amigos, anjos protetores, nessa noite nós lhe agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse, de forma virtual, nesse momento tão estranho, nesse momento tão diferente para a nossa vida, para a nossa rotina. Que nós possamos a cada dia buscar o teu auxílio, buscar a tua palavra, Senhor Jesus, para nos equilibrar, para vivermos em harmonia. Que nessa noite possamos refletir o valor da nossa vida, o valor do nosso corpo, o valor do nosso espírito, e todos os cuidados que nós deveremos ter com ele, com os nossos irmãos. Abençoa cada lar de quem aqui assiste, abençoa cada casa espírita, que nesse momento estão com as atividades paradas, e abençoa os nossos irmãos desencarnados também. Fica conosco, nos iluminando, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que Bom, assim seja. antes de passar a palavra, eu vou só falar alguns lembretes que era para eu ter dito antes. Primeiro, os avisos. O aviso inicial é sobre a campanha da Fundação Semente de Vida, né? Que essa palestra aqui é do ASA, junto com a TV Chico Xavier, e nós temos a campanha no Instagram, Fundação Semente de Vidas. Essa campanha, de início, seria dividida em três etapas, onde nós doaríamos alimentos, cestas básicas para as famílias necessitadas.
Já fizemos até a terceira etapa e vamos continuar uma quarta etapa e, dependendo da situação, vão ter etapas posteriores. Quem tiver interesse em doar, é só entrar lá no Instagram, Fundação Semente de Vida, ou então no @asas.cg, que fala no direct e a gente manda todas as informações, tá bem? Depois eu quero falar a vocês que todo sábado à noite, às 20 horas, nós temos o nosso encontro no ASAS, né, presencialmente, mas nesse momento nós estamos utilizando a TV Chico Xavier com a ajuda de Ivan, né, para podermos continuar transmitindo os ensinamentos de Jesus por meio das palestras. Na quarta-feira, temos a Evangelioterapia às 20 horas, e sempre no Instagram do Asas, logo antes de começar, a gente coloca o link lá, que é via Google Meet. Na segunda-feira, toda segunda às 19 horas, nós temos aula de evangelização infantil. Às 19 horas, no Instagram, @asas.cg. Geralmente, as nossas crianças são de 3 a 11 anos, aí nós fazemos uma aula que a gente consiga incluir todas as faixas etárias, tá bem? E, por fim, a Livraria Asas também está funcionando. Se vocês precisarem de algum livro, é só mandar um direct lá para o Instagram do Asas, que a gente responde e combina direitinho como fica a forma de pagamento e entrega, tá bem? Então, esses eram os nossos avisos do Asas. E vamos ficar com o nosso irmão Alonso Filho, com a temática Vida Sim, Suicídio Não. Obrigada. Boa noite a todos, boa noite aos meus irmãos e irmãs do ASA, né? Eu estava comentando, inclusive, em primeiro lugar, agradecer a Deus. O primeiro ponto para que nós possamos conversar qualquer coisa é a gratidão a Deus, né? Gratidão a Deus por estarmos existindo, porque Deus nos criou, né? Como diria o Espírito Vinícius, em um de seus livros, nós um dia já estivemos no pensamento de Deus, e hoje já estamos no mundo criado por Deus, não melhor diríamos melhor, no universo criado por Deus e temporariamente situado no planeta Terra. Então, nós queremos, acima de tudo, agradecer a Deus essa grata oportunidade de estar aqui, agradecer, obviamente, a todos que nos permitem comparecer perante essa TV que colabora na vida de tantas pessoas e que nós sabemos que a importância que tem, né, a TV Chico Xavier e todo esse amparado que nós temos para não parar as nossas atividades, como a Andresa estava dizendo muito bem, é uma forma diferente, a gente não está acostumado, mas eu gosto de frisar assim, eu gosto de dizer assim, eu não sei qual é o entendimento de vocês a respeito disso, mas na minha opinião, não existe, aprendi isso no curso que fazia de informática, direito de informática, achei interessante essa visão. Não existe mundo físico e mundo virtual, tá? O que existe, pode até dizer, existe mundo físico e mundo espiritual, né? Porque eu posso estar no mundo físico, eu estou no mundo espiritual, e nessa interação, espírito e matéria, né, a gente está vivendo sempre, está aqui e está lá. O que existe, na verdade, não é um mundo virtual, existe uma atuação no mundo físico ou no mundo espiritual através do virtual, que é o que está acontecendo agora. Mas, uma coisa temos certeza, estamos pensando e sentindo da mesma maneira. A mensagem, a gratidão se estende, obviamente, em primeiro lugar, a Deus, mas também a Jesus, nosso mestre, aos queridos amigos espirituais, a todos os que colaboram com a nossa existência, para que nós possamos seguir adiante a nossa caminhada. A mensagem lida hoje foi muito interessante. O tema, você já sabe, vida sim, suicídio não. Vida sim, suicídio não. Para quê? É um tema que a gente daqui a pouco vai trazer essa reflexão, também a nível espiritual, mas nós percebemos, né, que é um tema que tem a sua relevância, né? Eu até peguei uns dados aqui para a gente observar, que, por exemplo, eu lendo uma matéria na revista Galileu, ele nos mostrando de que a taxa de suicídio com idades, né? A taxa de suicídio de adolescentes com idade entre 10 e 14 anos aumentou 40% nos últimos 10 anos. Olha que interessante. E 33% entre aqueles de idade entre 15 e 19 anos. Foi uma pesquisa feita no mapa de violência de 2014. Então, já naquela oportunidade tinha essa tendência, né? Então, é interessante, como ele diz aqui, que a gente não pode esquecer que existe um público, né, de adolescentes, de crianças também, porque às vezes a gente pensa, por exemplo, tem gente que pensa, a gente vai ver que não,
que, por exemplo, depressão só se dá em adulto, não, também dá em jovem, também dá em criança. Né? Esse transtorno, né? Eu não sou da área médica, eu sou da área jurídica, mas o pouco que a gente conhece, esse transtorno, digamos, mental e comportamental, ele pode acontecer com qualquer um, e a gente tem que estar atento a isso. Bom, então, nós queremos destacar, logicamente, essa mensagem que foi lida no começo, né? E é bom lembrar disso, né? Que, como disse Emmanuel, através de Chico Xavier, comentando uma passagem de Paulo que você assistiu, que nós assistimos a menção aí na leitura, na boa leitura da nossa irmã Andresa, é de que ninguém vive para si. Isso é fundamental. Isso aí eu acho fantástico a gente ter essa ideia em mente. A gente vai voltar a essa mensagem novamente, a comentar ela mais um pouco, trazer ela para o nosso meio. Nada é solto, tudo é interligado. A gente sabe, por exemplo, que existe toda uma união, né, uma colaboração do mundo espiritual com a nossa vida. E até a mensagem que é lida, a prece que é feita, tudo está interligado para a nossa vida, para colaborar, para que nós possamos ter cada vez mais aprendizagem para uma vida melhor. E falar de aprendizagem, eu achei interessante estar dizendo para a Andresa que o nome foi muito interessante. Asas, imagine, Asas, Associação Espírita, Amor e Sabedoria. Ora, são as asas que vão nos encaminhar para Deus. Né? A caminho da luz, como diria Emmanuel, é preciso desenvolver o sentimento na sua forma exponencial e o amor na sua forma exponencial, o amor e a sabedoria na sua forma máxima, para nós podermos chegar até Deus, para a pureza, porque aí vem o bem-aventurados os puros de coração, que verão a Deus. Mas antes de continuar, eu quero a todos vocês convidar para comigo cantar uma música que eu acho que todo mundo conhece, né? Nós costumamos fazer isso, cantamos uma música no começo das nossas palestras e no final. E eu gosto dessa música porque ela nos remete, nos mostra, né, qual é a nossa condição na Terra. Para que a Terra é para nós? Tem várias ideias. Na Terra nós podemos dizer que a Terra ela é um hospital, porque Jesus disse, veio para os doentes, não para os sãos. Nós somos espíritos ainda doentes da alma, estamos nos curando a cada existência, né? E a pandemia se enquadra nisso, né, nessa cura coletiva, né? Porque a doença do corpo é cura na alma. É bom a gente ter uma visão mais ampla, né? A doença, a enfermidade do corpo, ela é o espírito colocando para fora o que não lhe pertence. O espírito, ele é puro em essência. E atingirá essa pureza ao longo das suas encarnações, ele atingirá esse ápice, espírito puro, que é a última categoria de espíritos que nós podemos atingir. Depois é só Cristo, porque é um escolhido de Deus, um plano maior de cocriação. Então, nós devemos ter essa consciência de que o espírito, a tendência dele é tornar-se saudável, que a saúde é um bem inalienável que está nele. Mas ele pode adoecer o corpo através das desarmonias que podem ocorrer através, e a gente sabe disso, normalmente da contrariedade à lei de Deus. Por isso eu quero destacar a Terra como uma escola. Vai ter aqui uma linha, vou citar essa música, inclusive, do nosso querido Nando Cordel, todo mundo conhece Nando Cordel, eu adoro essa música, acho que eu toquei até mais do que ele. Então, permito, eu vou tomar aqui um pouco de água. E quem souber, por favor, mesmo em casa, viu, canta comigo. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, eu quero viver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, eu quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. É isso aí, esta é a música para iniciar o nosso bate-papo, a nossa troca de ideias, lembrando sempre, Mestre Jesus,
Eu sou apenas um aprendiz de Jesus. Estamos aqui para fazer algumas reflexões. O tema não é um tema fácil para se lidar, porque às vezes são temas que a gente fica meio assim para falar. Temas, por exemplo, como pena de morte, eutanásia, aborto, suicídio, a gente fica meio... Mas tudo isso faz parte das experiências do espírito imortal. Né? O ideal é quando a gente não precisa se envolver com essas, digamos assim, experiências para poder nós aprendermos o quanto vale a pena viver. Né? Por isso que a música nos traz a reflexão. Quero paz na minha vida. Quero luz no meu caminho. Eu quero viver. Viver. Se eu estou encarnado, eu preciso lembrar que eu preciso viver. Eu quero viver. Ah, mas a vida não está fácil. Muitas vezes não está mesmo. A vida não está fácil. É uma doença no corpo, é o desemprego, é o relacionamento que não está legal, é um ato errado que a gente cometeu, está aqui envergonhado, meu Deus, se descobrir agora, o que vai ser de mim? Às vezes quer fugir por causa disso. Não. Todas as experiências não tem nada de novidade. Tudo é do conhecimento de Deus. E Deus, acima de tudo, meus irmãos, é amor. A melhor definição que nós temos, a doutrina espírita traz, definição, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o Evangelho de João Evangelista, já trazia em uma de suas cartas a mensagem: Deus é amor. Então, lembremos disso. Em toda dificuldade que houver, eu preciso lembrar que Deus é amor. Deus é misericórdia. E a justiça divina, que atua a todo tempo. Não tem aquela história de dizer assim, não, às vezes diz assim, a justiça divina tarda, mas não falha. Não existe isso. Vamos ressignificar. A justiça divina não tarda e nem falha. Ela ocorre no momento certo. E qual é o momento certo? É o momento em que eu posso suportar as consequências do que eu fiz. E o suporte no sentido mesmo de estar pronto para vivenciar aquela situação. Isso eu estou falando quando nós estamos buscando uma reparação. Quando a gente está expiando uma situação que fizemos nessa encarnação ou em outras. Ou então sendo provado para passar por um nível melhor, para ascender espiritualmente. Ou até podemos estar aqui como missão. Alguns de nós, né, mais evoluídos, vieram muitas vezes sofrer para dar o exemplo. E o exemplo maior desse, que veio, trouxe esse caminho, essa verdade para nós, foi Jesus. Jesus veio e vivenciou o amor na sua vida, e vivenciando o amor, sofreu as nossas ignomínias, a nossa ignorância, o nosso destrato com um ser sublime como ele, ao ponto de crucificá-lo, e nem por isso Jesus desistiu de viver, e nem por isso deixou de nos perdoar e voltar ainda junto com os discípulos e aqueles da época em que ele veio e encarnou aqui conosco, e nem por isso deixou de nos orientar como nos orienta até hoje. Então, sofrer para nós, Jesus foi o exemplo de sofrer obedecendo a lei de Deus, que é a lei da vida. Sofrer obedecendo a lei de Deus, que é a lei do amor. Sofrer, mas ser firme na fé, confiando de que Deus, acima de tudo, é amor, é misericórdia. E só vai colocar para nós a aprovação quando a gente pode suportar. A melhor definição que eu vejo de justiça divina é a chamada do credor generoso. O que é o credor generoso? É aquele credor que só cobra quando a gente pode pagar. Tá certo? Então, é bom lembrar disso. Então, já partindo para uma das coisas que eu quero destacar, e tem a ver, inclusive, com o nome da casa. Né? Qual é a nossa meta? Né? A gente vai ver isso. Nós levamos, faz toda a diferença essa percepção da vida, de vida sem suicídio não, como eu vejo a vida. Allan Kardec já trata disso no Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostrando que uma das grandes causas do suicídio, uma das grandes causas, talvez a mais importante, talvez a mais predominante, é o materialismo. O materialismo, a visão de achar que é só matéria, que veio do nada e vai para o nada, influencia muito na decisão de quem quer ou não suicidar.
de quem pretende, quem tem essa ideia, infelizmente, poderia dizer, uma ideia infeliz, que é decepcionante e depois vai se frustrar, e a gente vai ver por quê. Então, nós precisamos lembrar que tem irmãos que pensam assim, e a gente precisa respeitar, é a maneira dele, ele ainda é desse jeito. Né? A história até interessante, conta-se uma história de que Buda vinha andando com um dos seus discípulos, conversando, né, já quando ele já estava iluminado, né, Siddhartha Gautama já era o Buda, e ele caminhando encontrou com alguém no começo do dia, e alguém chegou para ele e perguntou, Buda, Deus existe? Ele fez, não, seguiu. Aí o discípulo olhou para ele, sabia que ele acreditava em Deus, que ele sabia da existência de Deus, num susto. Aí foi mais adiante, no meio-dia, encontrou alguém e perguntou, Buda, Deus existe? Eles, talvez. Aí eu disse, poxa, agora já mudou. Aí, mais na frente, quando no final do dia, ele encontra com outra pessoa perguntando, Buda, Deus existe? Ele, com certeza que existe. Eu sei que ele existe. Aí o discípulo não aguentou. Ô, Buda, peraí, mestre, o senhor disse que não, depois talvez, e agora sim com essa firmeza, por quê? Aí ele disse, porque é no tempo de cada um. Aquele ali representa aquele que ainda está buscando só a matéria. Então, para ele, Deus não existe. O Deus que existe para ele é a matéria, é o dinheiro, é a riqueza, é o destaque, é o poder. Ainda é assim. O do meio-dia é aquele que já começou a perceber que existe algo mais, que existe algo além, que não é possível existir uma organização perfeita como o universo e não ter uma inteligência pressupondo essa organização, como diria Leon Denis no livro Grande Enigma, Deus e o Universo. Então, essa organização tem um nome que nós, que já aprendemos um pouco, sabemos que é Deus. Então, não é acreditar em Deus. Acreditar em Deus é o primeiro momento, o primeiro estágio. Eu preciso superar esse estágio para o conhecer Deus, buscar Deus na natureza, buscar Deus através do conhecimento, buscar Deus através da experiência. Para chegar a conhecer, eu preciso depois dar o passo seguinte, que é saber que Deus existe. E essa é uma certeza. E aí a gente pode até citar que é fé, porque fé tem a ver com fidelidade, e fidelidade tem a ver com relacionamento, a gente começa a se relacionar com Deus. Aí a gente percebe, como ensina a doutrina espírita, que nós somos criados com um fim nobre, que é o fim da perfeição. Tanto é que nós encarnamos, está no livro do Espírito, encarna para alcançar a perfeição. A pergunta 132 do livro dos Espíritos. Objetivo da encarnação, alcançar a perfeição. O segundo objetivo, nos colocar à disposição do Criador para colaborar na criação. É o co-criador. A gente passa a fazer isso. A gente faz isso em casa. Quando a gente chega em casa, trata bem a esposa, trata bem a família, cuida disso, cuida daquilo, faz a nossa parte, ajuda nas tarefas domésticas, cuida de tudo, criando o quê? Harmonia. Isso é co-criação. Imagine isso a um nível maior. Numa coletividade, numa cidade, no estado, no país, no mundo. Nós temos um co-criador com Deus, que é Jesus. Então, a meta nossa é a perfeição. Essa perfeição é a nossa felicidade plena. Essa felicidade plena é o reino de Deus. E esse reino de Deus tem a ver com o nome da casa que a gente está falando agora. É amor e sabedoria. É o exponencial do sentimento, que é o amor, e o máximo do conhecimento utilizado para o bem com humildade, que é a sabedoria. Então, amor e sabedoria é o reino de Deus tão falado, que congrega todas as demais virtudes. E a nossa felicidade é a meta, é a nossa perfeição que alcançaremos. Só que nós todos sabemos que Jesus, numa conversa com Nicodemos, um diálogo com Nicodemos, um doutor da lei, né, quando Jesus estava encarnado aqui, Jesus disse que, em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque nós não é possível numa encarnação só aprender tudo. E ainda mais a nossa vida é feita de escolhas. E as nossas escolhas não sempre são as melhores. E por não ser as melhores, nós criamos débitos diante da lei de Deus. E aí nós precisamos expiar. E precisamos muitas vezes ser provados. Então essa expiação, essa provação, não são situações fáceis. Famílias há que se reúnem para as turmas se ajustar mesmo.
A gente sabe que tem família que se une, já tudo tranquilozinho, tudo unido e tal. Tem outros que estão se bicando. Sabe o que é se bicando? Bicando mesmo. Mas foi para quê? Para ficar se bicando? Não. Para se unir. Para se unir, para um dia ficar assim, que é o amor. Vai se unir tanto, vai se ajustar tanto, que vai um dia amar. Porque o amor desabrocha quando nós perseveramos na vontade de amar. Amar é uma decisão. Nós precisamos decidir pelo amor. Então, meus irmãos, o que acontece? Essa é a meta. Nós somos espíritos imortais. Nós somos espíritos que temos um corpo físico atualmente, né? Podemos não ter, podemos estar no mundo espiritual, mas atualmente estamos encarnados, estamos com esse corpo, que um dia vai voltar para a Terra, mas eu vou continuar com o meu corpo espiritual, o perispírito, e eu, centelha divina, e você também, continuaremos existindo. A morte não existe. A morte é só uma passagem. E nós viemos para aqui, seguir 2 mandamentos do Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E brilhe a vossa luz. Brilhe a luz, que é as boas decisões, as decisões sábias, as decisões que contemplam o amor. Mas aí o que acontece muitas vezes? O ser humano simplesmente acha que a dificuldade está grande, que não está dando para aguentar, e de repente pode querer fugir da vida. Porque a visão materialista da vida pode incentivar ele a achar que pode simplesmente fugir da vida. E depois pode se decepcionar. E não é fácil. Não é fácil a situação depois. A gente às vezes se decepciona. Há uma história que eu quero trazer para vocês rapidinho, que eu selecionei aqui no livro Estante da Vida, né? Quem quiser depois conferir Estante da Vida, é um livro do Irmão X, através da psicologia de Francisco Cândido Xavier. Ele traz a história muito interessante, né? Uma história que, na verdade, é, digamos, a história de suicídio, para a gente ver como as coisas acontecem. O que é bom a gente perceber também o que acontece com quem suicida, né? Com a vinda de um espírito trazendo para nós essa informação, para que a gente possa entender o desafio que é do suicídio, pós-suicídio, como é trabalhoso. Então, ele faz uma entrevista, né? Faz uma entrevista com uma suicida, uma mulher. Ela tinha 32 anos, morava no Rio de Janeiro, né? Suicidou, tomando veneno, deixando o marido, né? Olha que interessante, e um filho. Deixou um filho pequeno, ela e o marido. E o interessante é que ela, achando que poderia, né? Inclusive uma mulher honesta, né? Segundo ele fala, mulher nobre, qualidades nobres, mulher tímida, operosa, de instituição regular, devotada, muito devotada ao marido, ao filho, né? Uma boa esposa, uma boa mãe, e que de repente resolveu suicidar. Olha que interessante, né? Porque é muito bom a gente ficar atento a isso. Às vezes, alguém pode estar do nosso lado, né? E o amarelo não é à toa, o amarelo é para chamar atenção, a gente tem que estar atento ao diálogo, né? Quando alguém perto de nós diz assim, eu não aguento mais, ou então, não estou conseguindo, eu queria sumir, fica atento. É um diálogo que os psicólogos dizem que é muito importante ficar atento, não para criticar, não para julgar, mas para tentar apoiar. E mais ouvir do que falar. Lembrar de que a vida vale a pena ser vivida, independentemente da situação que esteja vivendo. Mas voltemos para a história. Então, o que é que ele faz aqui, o Irmão X? Que é Humberto de Campos, você sabe, né? Humberto de Campos, que passou a se adotar Irmão X, foi necessário fazer isso por conta de um processo de uns herdeiros do Humberto de Campos, que terminou o processo sendo extinto, mas, para evitar discussão, ele mudou para Irmão X, mas é Humberto de Campos. Ele faz a pergunta assim: a irmã, ele falando para a irmã possuía alguma fé religiosa que lhe desse convicção na vida depois da morte? Ela responde: seguia a fé religiosa, como acontece com muita gente, que acompanha os outros no jeito de crer, na mesma situação que se atende aos caprichos da moda. Para ser sincera, não admitia fosse encontrar aqui a vida como vejo, tão cheia de problemas, e talvez mais cheia de problemas do que a minha vida no mundo. Ó, já aqui a gente observa, em primeiro lugar, ela tem uma fé, aquela fé igual acompanhando o povo, não buscou construir a fé dentro de si, tinha uma fé religiosa, mas ela nem acreditava que existia vida após
a morte, né? E nem imaginava o que ia acontecer com ela depois que ela morresse, a dificuldade que ela passou a ter por conta disso. Mas aí a entrevista continua, e ele diz, quando sobreveio a morte do corpo, quando você morreu, desencarnou, porque ela suicidou, tomou veneno, ficou inconsciente ou consciente? Olha que resposta, viu? Ele perguntou, quando você tomou veneno, que morreu, desencarnou, você ficou consciente ou inconsciente? Quando morreu o corpo. Ela disse, não conseguia sequer mover um dedo, mas, por motivos que ainda não sei explicar, permaneci completamente lúcida e por muito tempo. Olha, o corpo morreu, ela permaneceu ligada ao corpo, lúcida, sabendo o que estava acontecendo, sabendo que não morreu. É o primeiro grande efeito, que a gente vai ver mais na frente, efeito uma das consequências do suicídio, que é essa decepção, é perceber que não morreu. Aí ele continua, quais as primeiras impressões ao verificar-se desencarnada? Para quem chegou agora, só lembrando, estamos falando de uma entrevista de Humberto de Campos, espírito, no mundo espiritual, narrada por Chico Xavier no livro Instante da Vida, uma entrevista com uma mulher que desencarnou por suicídio. E ele pergunta, quais as suas primeiras impressões ao se verificar desencarnada? Ela disse, ao lado de terríveis sofrimento, um remorso indefinível tomou conta de mim. Um remorso tomou conta de mim. Ouvia os lamentos do meu marido e do meu filho pequeno, debalde gritando, também a suplicar socorro. Então, o marido e o filhinho pequeno chorando quando ela desencarnou. Quando o Rabecão, aquele carro do Instituto Médico Legal, né, me arrebatou o corpo, tentei ficar em casa, mas não pude. Tinha a impressão de que eu jazia amarrado ao meu corpo, ao meu cadáver, pelo nós de uma corda grossa. Sentia em mim um fenômeno de repercussão que não sei definir. Todos os baques do corpo no veículo e correria. Atirada com ele a um compartimento do necrotério, chorava de enlouquecer. Depois de poucas horas, notei que alguém me carregava para uma mesa de exame. Vi-me desnuda, de chofre, e tremi de vergonha. Mas a vergonha fundiu-se ao terror, que passei a experimentar ao ver que 2 homens moços abriam meu ventre, sem nenhuma cerimônia, embora respeitoso o silêncio com que se dava a pavorosa tarefa. Não sei mais o que doía, se a dignidade feminina retalhada aos meus olhos ou se a dor indescritível que me percorria a forma, em meu novo estado de ser, quando os golpes do instrumento cortante me rasgavam a carne. Mas o martírio não ficou nesse ponto, porque eu, que horas antes me achava no conforto do meu leito doméstico, tive de aguentar duchas de água fria nas minhas vísceras expostas, como se fosse um animal, daqueles que eu já vi morrer quando era menina no sítio do meu pai. Então clamei mais por socorro, mas ninguém me escutava, ninguém me ouvia. Aí Humberto de Campos, logicamente, trouxe algo importante e perguntou a ela, recorreu à prece no sofrimento? Ela respondeu, sim, mas orava a maneira dos loucos desesperados, sem qualquer noção de Deus. Achava-me em franco delírio, de angústia, atormentada por dores físicas e morais. Além disso, para salvar meu corpo, que eu mesmo destruía, a oração era um recurso que lançava a mão muito tarde. Então, se ela poderia ter feito, e deveria, uma forma de prevenir o suicídio, uma oração para pedir ajuda, para vencer a tentação, para sair daquela situação de desânimo, de desespero, de influência espiritual, de obsessão, ela podia ter usado antes. Naquele momento, a oração, para ela, como ela narra, era tardia. E aí ela diz assim, aí ela fala, né, que encontrou, eu não pode ficar muito longo, né, para não cansar vocês, ela fala que pergunta se encontrou alguns parentes, né, alguns parentes naquela coisa, ela encontrou parentes, né, só que ela não percebeu, porque ela estava numa vibração muito baixa, e na verdade, a vibração baixa é porque a energia, ela tem uma energia, como um carro que está carregado no tanque e vai dirigindo, e o carro está cheio. Se o carro quebra, o tanque está cheio, vai ter que gastar aquele combustível.
Então, a energia fluídica, o fluido vital que passava no corpo espiritual dela, que estava no corpo físico e no corpo espiritual conectados, ela teve, aquela energia passou para o perispírito, e ela ficou meio que materializada na vida espiritual. Ela se sentia como se estivesse viva fisicamente, ela sentiu o corpo, sentiu inclusive o enterro, sentiu inclusive, eu vou abreviar para não chocar tanto vocês, sentiu inclusive a decomposição do corpo e tudo mais. Aí ela vem, vou direto para o ponto. Por que razão decidiu matar-se? Curiosidade, tem que perguntar. Por que razão decidiu matar-se? Ciúmes do meu esposo, que passaram a simpatizar contra a mulher. Tá vendo? Aí você pensa que é um negócio grave, não. Ciúme, que é sério. Não estou dizendo, tirando a força. Ciúme é uma coisa importante de ser trabalhada, porque o ciúme atrapalha a vida da gente. O ciúme, a base do ciúme, para vencer o ciúme, aumentar a confiança em si, a autoestima, e confiança no outro. Ah, mas o outro vai falhar, o problema é dele. Mas eu preciso fazer isso. Mas uma outra história, mas é importante vencer o ciúme. Por causa do ciúme, ela desencanou. E o que aconteceu, resumindo, esta mulher, né, eu vou coisar mais por cada hora, ela fala o quê? Que terminou o marido de amizade de companhia e terminou realmente casando com essa mulher. Está aí o que veio para ela, o grande desapontamento. Porque ela suicidou, porque o marido se interessou por outra mulher, não evitou de que ela morreu, né? E segundo ela podia estar até errada, ela achou que estava se fazendo com outra mulher, mas essa outra mulher terminou, chega aproximando e casou-se com o marido, passou inclusive a cuidar do próprio filho dela, que no primeiro momento ela ficou com raiva, resumindo a história para você entender isso, ficou chateada porque o marido estava com ela, mas era uma mulher com um coração generoso, bondoso, cuidou bem do filho dela, e ela passou, então, a amar essa mulher como uma irmã, porque cuidava do marido e do filho, que era a função dela. E ela abriu mão para isso. É bom pegar atenção. A mensagem nos chama a atenção e nos diz isso. Não é? De que ninguém vive para si. Nós vivemos em prol dos outros. Quando a atitude de deixar a vida para se livrar de um problema pessoal, para se livrar de uma situação que não é agradável, para livrar algo que está nos comprimindo, nós estamos falando daquelas pessoas que têm transtornos mentais, que têm dificuldade de discernimento. Não. Porque essas pessoas, nós precisamos apoiá-las, incentivá-las a buscar um tratamento profissional, ao médico, por exemplo, para cuidar, para que ela não se sinta influenciada para querer desistir da vida. Isso é sério, é importante. Mas aquelas pessoas que, por uma situação momentânea, já quer desistir. E isso pode, inclusive, acontecer com situações pequenas, como ela baixou que o marido estava simpatizando outra mulher, preferiu o suicídio. Imagina, que coisa séria. Podia até que ele tivesse deixado ela, vai ficar com outra. Não deveria ter sido motivo para ela desencarnar, porque ela percebeu depois que o filho que tanto a amava, que ela amava tanto, queria ter contato e não podia. Então, a gente precisa pensar no outro antes das atitudes. Precisamos auxiliar o outro, dizer para ele o quanto ele é importante, e fazer ele sentir o quanto ele é importante para nós. Quanto nós somos importantes para ele, quanto é importante para nós. E ela, obviamente, acabando a entrevista, ele pergunta o que ela guardava para o futuro. Bom, tenho fome de esquecimento e de paz, trabalho de boa vontade do meu próprio brilhamento, rogando a compaixão divina que me permita nascer outra vez, quando então conto retomar o ponto de evolução em que estacionei, para consertar as consequências terríveis do erro que cometi. Então, meus irmãos, desencarnar, ninguém tem o direito de desencarnar antes da hora. O aluno que entra na escola tem que começar a aula e ir até o final do curso. Não pode desistir. Ninguém tem o direito. Inclusive, o livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, tem um direito de dispor de sua vida? Não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa uma transgressão muito séria grave e séria transgressão da lei de Deus. E Kardec nos coloca, aí é uma coisa que a gente para pensar, né? No livro Céu e Inferno, Kardec nos traz uma noção diferente também do suicídio, para que a gente possa refletir, eu e você, todos nós que estamos aqui nessa palestra, nessa live, né? No ASAS, né? Associação Espírita Amor e Sabedoria. Que o amor e a sabedoria sejam nossas asas todo dia. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte. Não é só isso, não.
mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. O suicídio não só é a morte do corpo, o ato voluntário que mata o corpo, mas toda e qualquer atitude que vai apressando a extinção das forças vitais é suicídio. É o chamado suicídio indireto. Então, eu posso estar tendo atitudes na minha vida que estão apressando a minha ida. Por exemplo, eu posso estar dormindo tarde demais, principalmente nessa época de live, nessa época de pandemia. Né? Tem que trabalhar, dormir o tempo correto, se alimentar direito, fazer exercício, cuidar do corpo físico que nós habitamos hoje, para que nós não tenhamos suicídio indireto. Está apressando a nossa volta. Nós precisamos ter esse cuidado, não é só o suicídio direto, mas também o indireto. Mas o suicídio direto, algumas causas rápidas para a gente avaliar. Tem muitas causas. O suicídio é um fato, um ato que se comete, mas que ele tem causas, muitas causas. E a gente precisa avaliar todas elas, sim, mas vamos para as principais. Primeiro já falamos, o materialismo. Acreditar que não tem nada depois. Então, se não tem nada depois, prefiro me livrar do sofrimento logo que estou sofrendo. E não é assim. O nada não existe. Uma causa que Kardec traz para nós, no Livro dos Espíritos, na questão 943, sobre as causas. Desgosto da vida. Esse desgosto da vida, falta de gosto pela vida, decorre de quê? Da ociosidade, da falta de fé que nós já falamos, e da saciedade. Ou a pessoa não busca objetivo na vida, não busca fazer algo, e esse algo necessariamente não é algo remunerado, não. Eu posso estar em casa sem estar trabalhando, e eu posso, por exemplo, me comprometer, todo dia eu vou orar pela paz do planeta. Todos os dias, os 3 horários, pronto. Todo dia eu vou ligar para um parente meu, para fulano e tal. Ou seja, nós temos várias maneiras de colocar gosto na vida, que não podemos é ficar ocioso com tanta energia. E também, uma das influências para o desgosto da vida é quando a pessoa tem saciedade, tem tudo. Então, não ter tudo também nos auxilia a buscar o que nos motiva a seguir adiante. As dificuldades financeiras, por exemplo, é um motivador para que eu busque uma condição melhor. Foi assim que nós saímos das cavernas, saímos das caravelas, foi assim que saímos, por exemplo, dos mais diversas dificuldades que o mundo nos impôs para alcançar o bem-estar de hoje, falando pela internet. Imagine, para Campina Grande, aqui de Maceió. Se nós não tivéssemos essa busca de melhores condições de comunicação, não tinha chegado. Foi a ausência de comunicação. Se tivesse todos os meios, não chegava o que chegou. O descontentamento, nos diz Kardec, da vida, a pessoa descontente, ela pode abreviar, pensar que vai abreviar o sofrimento e a miséria da vida. Se descontenta dela e quer abreviar, não quer mais sofrer. Isso pode ser uma causa. Se sentir abandonado, se não sentir amado, a ansiedade, a desilusão, a falta de fé no futuro, tudo isso são motivos para que podem influenciar para suicidar. A pessoa pode achar, não. E agora, depois da pandemia, o que é que vai ter depois? Olha, meus irmãos, eu não tenho que estar pensando pós-pandemia, não. Eu tenho que pensar na pandemia. No momento atual. O único momento que eu posso fazer alguma coisa por mim, e pela coletividade, pelo próximo, principalmente o próximo e da próxima, é aqui e agora, não é depois. Então é necessário que eu já comece de agora a vivenciar o momento agora. Está trabalhoso? Tá. Não está fácil? Não. Não está fácil para ninguém. Mas esses momentos nossos são momentos de aceleração do progresso da humanidade. É um intensivo. Eu costumo brincar e dizer assim, é o nosso Enem espiritual. É um intensivão que nós estamos vivendo para o Enem espiritual. Porque todos nós estamos sabendo que nós estamos no mundo de provas e expiações, em transição para a regeneração, para um mundo onde o bem prevalece. E mesmo que a gente pense que o bem está sendo vencido pelo mal, que há gente que pensa, o mundo está perdido. O mundo está perdido, não. A pessoa que pode estar perdida é no mundo, que não percebeu que tem um governo no planeta, que é de Jesus. No Brasil, especialmente, é Ismael, o anjo que serve a Jesus para nos orientar, que está aqui para nos orientar. Então, nada há de abandono. Não há abandono. Se a família não está presente, nós nunca estamos sós. Deus está sempre conosco. Nós estamos em Deus. Como os peixes no oceano, diz Emmanuel. Nós estamos em Deus, nós nunca estamos sós. Tem o nosso anjo da guarda. Jesus está conosco. Então, nunca estamos sós.
E a gente querer se sentir amado é normal querer se sentir amado. Mas lembre que o mandamento é amar. Se sentir amado é consequência do amar. Quanto mais eu amo, mais eu me credencio para receber amor. E o amor nas pequenas atitudes. O amor através, por exemplo, da paciência. O amor através da tolerância. O amor através do apoio na dificuldade daquele que está tendo dificuldade de conseguir alguma coisa. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que estava meio assim, depressiva, estava se sentindo para baixo, e uma pessoa com recurso, com dinheiro, bem empregada, bem socialmente, se sentindo para baixo, achando que não tinha solução na vida dela, não tinha graça, com desgosto da vida, achando, sabe, aquela sem objetivo, e uma pessoa bem empregada, olha como é a história, a gente sabe disso, aqui lá acontece de alguém, uma pessoa dessa, queria ameaçar deixar a vida. Foi conversando com um amigo psiquiatra, que o amigo disse para ela: eu posso lhe perguntar uma coisa? Pode. Posso lhe ajudar? Quer ser ajudada? Quero. Me diga uma coisa, como é o nome da sua assistente no banco que você trabalha? Ela disse: não sei. Procure saber, e procure saber o que é que ela tá, qual é o objetivo da vida dela, qual é a grande dificuldade da vida dela, e tenta ajudá-la. Ela ficou assim: como é o nome do porteiro do seu prédio que você mora? Você não gosta do seu prédio? Gosta. Mas o nome do seu prédio? Não, não sei. Procure saber o nome dele, procure saber qual a dificuldade que ele tem que você pode ajudar. Ela ficou assim: você não gosta de passar, que você me disse que gosta de passar por aquela banca de jornal, comprar revista? Procure saber o nome daquele rapaz que está lá naquela banca de revista. Você sabe o nome dele? Não, não sei não. Procure saber qual é a dificuldade que ele tem. Durante esse mês agora, faça essa experiência. Vá saber da vida dessas 3 pessoas e o que é que elas têm que você pode ajudar. Você tem muita coisa, tem muita posse. Deus não colocou para você à toa, não. O médico era espírita, ela não sabia. Aí, resultado. Ela foi e descobriu o nome da assistente. A assistente estava querendo fazer vestibular, não tinha condição para pagar o cursinho. Ela foi, deu apoio, pagou o cursinho. A menina ficou toda, e ela feliz com a felicidade daquela menina. Soube que o porteiro, o seu José, era um analfabeto. E ela chegava em casa, ficava muitas vezes procurando que filme assistir, não tinha o que fazer. Se prontificou, e isso foi antes da pandemia, se prontificou toda a noite ensinar o seu José, ele aceitou, a ele ler. E ensinou ele a ler. Ensinou o seu José a ler. E soube que o jornaleiro, que é o seu João, o nome da menina era Maria, esqueci de dizer, o seu João tinha uma filha paraplégica e tinha dificuldade de locomoção em casa porque não tinha cadeira de roda. A cadeira de roda que tinha estava quebrada as rodas e ela arrastava a pulso. Ela foi até a casa dele, comprou uma cadeira de roda e auxiliou ele. Aí depois de um mês, o psiquiatra ligou para ela e disse: e aí, vamos marcar aquela consulta para a gente conversar qual é o seu problema, como é que a gente vai resolver? Aí ela disse: não precisa mais não. Eu disse: por quê? Eu já sei como resolver. Disse: como assim? Porque agora eu percebi, eu descobri que tem sentido a minha vida. Eu tenho muito o que fazer. Tem poucas, pequenas atitudes que eu posso tomar, mas que muita gente, eu posso ajudar muita gente com pequenas atitudes, através do meu tempo vago, do dinheiro, do recurso que eu tenho a mais. E aí o que foi que o psicólogo disse é: você conseguiu realmente descobrir sentido para a sua vida. E o psicólogo nem tinha ouvido essa mensagem inicial de hoje pela Andresa: ninguém vive para si. Imagine. Então, o que precisamos fazer, acima de tudo? Perceber que a vida tem um sentido a mais. Que a vida, ela pode e deve ser vivida independentemente da dificuldade. Mas muitas vezes nós não aguentamos a situação que está vivenciando. Então, o que é que precisa as pessoas que estão conosco, vivendo conosco, precisam fazer? O que é que nós precisamos fazer? Estar atentos uns aos outros. Parar para ouvir. No fundo, meus irmãos, ninguém quer morrer. Ninguém não. Olha, há uma lei de Deus chamada lei de conservação. Há em nós o instinto de conservação. Viver é o que nós queremos. Está em nós. A vida pulsa em nós. Em cada célula, em cada unidade viva. Os trilhões de células que vivem em nós pulsam para viver. O que nós precisamos, muitas vezes, é desabafar com alguém. Aquela situação está tão trabalhosa para a gente, em vez de uma atitude, conversar com alguém. Imagina uma panela de pressão, está esquentando no fogo, vai explodir. Você pega a válvula e faz... Shh. Aí você consegue fazer o quê? Aliviar a pressão da panela que não explode. Assim podemos aliviar a pressão do irmão
que pode explodir intimamente e querer desistir da vida. Fiquemos atentos à vida de todos, não apenas a nossa. E na dificuldade, lembremos que todos nós, sem exceção, podemos mudar o nosso comportamento, podemos mudar a atitude. Diz Kardec que a calma e a resignação, conseguidas através da maneira de ver a vida terrestre, de ver hoje a minha vida como é, a confiança no futuro, que é a confiança em Deus, nos dão uma serenidade, que é o melhor preservativo contra o suicídio. Emmanuel diz que tem 2 pilares que nós podemos estabelecer na nossa vida para enfrentar qualquer situação. Fé em Deus, fé na imortalidade da alma. Vai passar. Essa dificuldade veio para me ensinar, mas vai passar. Esse erro que eu cometi, que eu mesmo não me tolero por causa do erro que eu cometi, estou envergonhado, que quero abandonar a vida por causa disso, eu posso enfrentá-lo. Porque a aprendizagem, ela depende da minha vida. E muitas vezes, a dificuldade é que me mostra como eu estou andando na vida. E às vezes eu preciso daquele erro. Não é que estou dizendo que devo errar, mas às vezes é aquele erro que me desperta para algo maior. Eu conheço de um amigo, e aí eu posso contar rapidinho, um amigo meu, que cometeu um grave erro na vida dele, um funcionário público, e podia até perder o emprego, e ele queria suicidar. E foi através de uma amiga, que era espírita, e convidou ele para um culto, participar de uma atividade que ia ter um culto lá na casa espírita. E ele foi pela primeira vez. E desde então, ele não deixou mais a doutrina espírita, porque ele percebeu que ele tinha sentido a vida dele. Lá, quando ele começou a perceber mais pessoas com mais dificuldade do que ele. Uma das formas de a gente perceber quanto a nossa vida é boa é visitar um hospital onde tem pessoas com doenças graves, incuráveis. É visitar os abrigos onde tem pessoas abandonadas, aí sim, abandonadas pelos filhos. Não pela vida, não por Deus, mas pelos filhos, que muitas vezes deixam ele lá para não ter que cuidar. É visitar aqueles que estão às ruas, passando fome, dormindo no chão, que não tem nenhum, sabe, papel muitas vezes para servir de colchão. É ficar atento. Acima de tudo também, aquele que convive conosco, que está agoniado, que está aperreado, que precisa de apoio, mas a gente não para escutar. E muitas vezes ele só quer desabafar. Porque no fundo, é como diz a poesia, eu não quero me matar e nem acabar com a vida. Quero acabar com a dor, que parece que não termina. Preciso muito de você, apenas para me escutar, parar, olhar e me acolher. Quem sabe a dor aliviar? Quem sabe compreender? Quem sabe não julgar? Quem sabe escolher? Estar junto no caminhar. Ainda dá tempo de mudar, para viver sua experiência, de ser amado e de amar, de construir mais resiliência. Como você se sente? Aonde é que dói mais? Quero ouvir, ser presente, te ajudar a ser a tua paz. Quem sabe compreender, quem sabe não julgar, quem sabe escolher, está junto no caminhar. Essa poesia, meus irmãos, nos mostra que nós podemos, da vida do outro, participar, apenas nos colocando, estando pronto para escutar. Falar o mínimo necessário que é preciso falar. Muitas vezes só um caminho iluminar, mas acima de tudo, escutar. Eu quero agradecer a atenção de vocês, já está chegando a nossa hora, é um assunto que poderíamos tratar com mais tempo, mas tudo tem seu tempo, e eu queria concluir a nossa fala com essa poesia em forma de música. E espero que eu tenha trazido reflexões boas, positivas, mostrando que o suicídio, o grande problema do suicídio para o espírito, que é imortal, é perceber que não morreu. E talvez um dos maiores desafios, Kardec diz na obra espírita, no livro dos Espíritos ele nos mostra, que é o desapontamento. É perceber que não só não morreu, como aumentou a sua dificuldade. E graças a Deus, sempre será dada uma nova oportunidade. Com as dificuldades, os desafios, os efeitos que irá sofrer.
Mas, acima de tudo, Deus é amor. E nós podemos, se não mudar o que já aconteceu, como diz o Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, que nomeia essa casa, ninguém pode voltar atrás e mudar o começo. Nós podemos mudar agora e fazer um novo fim. Quem sabe a partir de agora, a gente para ouvir mais, e perceber e perguntar como é que o outro se sente. Eu não quero me matar, nem acabar com a vida. Quero acabar com a dor, que parece que não termina. Preciso muito de você, apenas para me escutar, parar, olhar e me acolher. Quem sabe a dor aliviar, quem sabe compreender, quem sabe não julgar, quem sabe escolher, estar junto no caminhar. Ainda dá tempo de mudar, para viver sua experiência, de ser amado e de amar, construir mais resiliência. Como você se sente? Onde é que dói mais? Quero ouvir e ser presente, te ajudar a ser a tua paz. Quem sabe compreender, quem sabe não julgar, quem sabe escolher, estar junto no caminhar. Quem sabe escolher estar junto no caminhar. A nossa caminhada é para a luz. Nessa caminhada, quem nos conduz é Jesus. Lembremos, não julgar, mas acolher, auxiliar. E se percebeu, se soube que alguém deixou a vida antecipadamente, suicidou, nenhum pensamento negativo, apenas oração. Orar pelos nossos irmãos, para que ele possa, naquele momento de dificuldade, receber luz, bons fluidos, para que ele tenha paz. E eu queria então, meus irmãos, concluir trazendo para você essa prece pelos nossos irmãos, para que nós possamos concluir que a nossa prece final está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 72. Eu recortei só um pedaçozinho, para que juntos, agora, na prece final, todos nós possamos, menos eu, porque eu vou ter que ler, para nos concentrar, não é obrigado, fechar os olhos e pensar nos nossos irmãos que suicidaram, que deixaram a vida antecipadamente. Trazer para ele conforto, para ele que está no mundo espiritual, sofrendo a dificuldade, alívio, rogando a Deus a misericórdia, dizendo assim: sabemos, ó meu Deus, qual a sorte que esperam os que violam a tua lei, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas também sabemos que infinita é a tua misericórdia. Digna-te, pois, de estender a tua misericórdia sobre a alma dos nossos irmãos que desencarnaram. Possam nossas preces, Senhor, e a tua comiseração
abrandar a dor, a acerbidade dos sofrimentos que esses nossos irmãos estão experimentando, por não ter tido a coragem de aguardar o fim de suas provas. Permaneça, Senhor Jesus, conosco, não apenas agora, mas sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, agradeço a participação de todos, a presença de cada um, agradecendo antecipadamente a todos que, de uma forma ou de outra, sabem da necessidade de orar pelos irmãos, que essa prece possa alcançar a todos. Não apenas os que desencarnaram, mas tirar do coração daquele que pensa em desencarnar antecipadamente a ideia de suicídio. Vida sim, suicídio não. Paz e amor no seu coração. Muita paz.